Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 68 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 68. A água de Meribá. Leituras do dia. Números 19 e 20. Lucas 23. Jó 36. Números 19. 1. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva sem defeito e sem mancha, e sobre que não tenha ainda passado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Depois queimarão a novilha aos seus olhos, o couro, a carne, o sangue e o excremento se queimarão. Então o sacerdote tomará pau de cedro e hisopo e carmesim e os lançará no meio do fogo que consome a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela ali em depósito para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que tiver falecido, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. Imundo é, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando um homem morrer em uma tenda, qualquer que nela entrar, e qualquer que estiver nela, será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano bem seguro, será imundo. E qualquer que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em algum morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. Então um homem limpo tomará hisopo e a molhará naquela água, e a espargirá sobre a tenda e sobre todo o vaso, e sobre os que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou o morto, ou a sepultura. O limpo ao terceiro e ao 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E o imundo lavará suas vestes e banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o que for imundo e não se purificar, tal alma será eliminada do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi espargida sobre ele. Imundo é. Está nele ainda a sua imundícia. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles.
Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que tiver falecido, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. Imundo é. Está nele ainda a sua imundícia. Leitura de Números. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos diante do Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e diante dela falai à rocha, que lhes dará a água. Assim, da rocha farás sair água para eles, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Disse, porém, o Senhor a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e ele se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na fronteira dos teus termos. Deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás, para que não saia com a espada ao teu encontro. Tornaram-lhe os filhos de Israel: Subiremos pelo caminho real. Se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Sem outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Ele, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra, nas águas de Meribá. Toma a Arão e seu filho Eleazar, e faze-o subir ao Monte Or. Despe a Arão das suas vestes, e veste-as a seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao Monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu a Arão das suas vestes, e vestiu a seu filho Eleazar, e morreu a Arão ali, sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Leitura de Lucas 23. Levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos.
E passaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos lhe perguntou: És tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não acho neste homem crime algum. Eles, porém, insistiam, dizendo: Ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Então Pilatos, ouvindo isto, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, porque havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava vê-lo fazer algum sinal. E de muitas perguntas o interroga, mas Jesus nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, com os seus soldados, desprezou e escarneceu dele, vestindo-o com uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam em inimizade um com o outro. Então Pilatos, convocando os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Trouxeram-me este homem como pervertedor do povo. Eu, diante de vós, interrogando-o, não achei nele crime algum dos de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois o remeteu de volta para nós. Eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Soltá-lo-ei depois de o castigar. Era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. Mas todos gritavam a uma: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma sedição na cidade e por homicídio. Então Pilatos, querendo soltar a Jesus, falou outra vez. Eles, porém, bradavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez lhes perguntou: Que mal fez este? Não achei nele crime algum de morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam. Soltou aquele que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, a quem pediam, mas a Jesus o entregou à vontade deles. Quando o iam levando, constrangeram a Simão, sirineu, que vinha do campo, a que levasse a cruz após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que acontecerá no seco? E também 2 outros malfeitores foram levados juntamente com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Galvário, ali o crucificaram, e bem assim os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, lançando sortes. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia por cima dele este título: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta,
e escurecendo-se o sol em toda a terra até a hora nona. E o véu do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que se ajuntaram para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe a ver estas coisas. E eis que um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha consentido no despacho e atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus, chegando-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tirando-o, envolveu-o num pano de linho, e depositou-o num túmulo aberto em rocha onde ninguém ainda fora posto. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele desde a Galiléia seguiram e viram o túmulo e a maneira como o corpo foi depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Leitura de Jó 36. Prosseguiu Eliú e disse: Espera-me um pouco e te mostrarei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Está contigo um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito poderoso. Contudo, a ninguém despreza. É poderoso na força de coração. Não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Não aparta os seus olhos dos justos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber o que fizeram, as suas transgressões e as suas soberbas. Abre-lhes o ouvido para a disciplina e ordena-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Mas se não ouvirem, à espada serão passados e espinarão na incipiência. Os ímpios de coração acumulam para si a ira, e quando ele os agrilhoa, não clamam. Morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os efeminados. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e por meio da opressão lhe abre os ouvidos. Assim também ele te atrairia da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porque não haja indignação, para que não sejas derribado pela abundância, nem te desvie muita expiação. Acaso estimaria ele as tuas riquezas? Não estima ouro nem quaisquer forças de poder. Não suspires pela noite, em que os povos são tomados do seu lugar. Guarda-te de que não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste, antes que a aflição. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é ensinador como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem poderá dizer, fizeste mal? Lembra-te de magnificar a sua obra que os homens celebram. Todos a contemplam, de longe a enxerga o homem mortal. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender, e o número dos seus anos não se pode pesquisar, porque atrai para si as gotas de água, e do seu vapor as destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Pode alguém entender o estender das nuvens e o trovão de seu pavilhão? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Nas mãos encobre a luz e manda que ela atinja o alvo. O trovão anuncia a sua presença, e o gado até pressente a sua ira. Então, com isso terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 19 e 20. A lei da novilha ruiva para purificação da impureza por contato com mortos, utilizando cinzas misturadas com água viva. A morte de Miriam em Cádiz. A contenda por água em Meribá. Moisés, em vez de falar à rocha como Deus ordenara, fere-a 2 vezes com o bordão. Por não ter santificado a Deus diante do povo, Moisés e Arão são impedidos de entrar na terra prometida.
Edom recusa passagem a Israel. A morte de Arão no Monte Or e a sucessão sacerdotal para Eleazar. Jó 23. O julgamento de Jesus perante Pilatos e Herodes. Pilatos não acha crime nele, mas a multidão exige sua crucificação e a libertação de Barrabás. No caminho do Calvário, Jesus fala às mulheres de Jerusalém. A crucificação. Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É zombado. Promete o paraíso ao ladrão arrependido. Trevas sobre a terra. O véu do templo se rasga e Jesus entrega seu espírito. José de Arimateia sepulta o corpo. Jó 36. Eliú exalta a justiça e o poder de Deus. Deus não despreza ninguém. Usa o sofrimento para disciplinar e ensinar, abrindo os ouvidos dos homens. Ao aflito, livra por meio da sua aflição. Eliú conclui que Deus é grande demais para ser compreendido, e suas obras, como as chuvas e trovões, manifestam seu poder e cuidado. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a seriedade da obediência, Moisés em Meribá, o sacrifício perfeito de Cristo, Lucas 23, e a ação disciplinadora de Deus, Jó 36. Reflita. 1. A água purificadora. A novilha ruiva aponta para Cristo, cujo sacrifício nos purifica de toda a impureza. Você tem buscado a purificação diária que vem de Cristo? 2. A desobediência de Moisés. Moisés foi impedido de entrar na terra por um ato de desobediência. Isso nos ensina que a obediência é essencial. Há alguma área onde você tem desobedecido a Deus claramente? 3. Falai à rocha. Deus ordenou que Moisés falasse à rocha, mas ele a feriu. A rocha representa Cristo, ferido uma vez por nós. Agora basta falar com ele. Você tem falado com Cristo em oração? 4. Santificando a Deus. Moisés não santificou a Deus diante do povo. Sua vida tem santificado o nome de Deus diante dos outros? 5. O perdão de Jesus na cruz. Jesus perdoou seus algozes. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? 6. O ladrão arrependido. Ele reconheceu seu pecado e recebeu a promessa do paraíso. Você tem a certeza da salvação? 7. O sofrimento que ensina. Eliú fala que Deus usa a aflição para abrir os nossos ouvidos à disciplina. O que Deus está querendo te ensinar através das dificuldades que você enfrenta? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.